Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e, passando, o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, no Evangelho de hoje, Jesus, ele fala da realidade escatológica, ou seja, da realidade do fim dos tempos, quando ele mesmo virá em sua glória para julgar os vivos e os mortos, para manifestar de forma plena o reino de Deus que já está presente no nosso meio. Sim, desde os seus começos, desde as suas origens, a comunidade cristã, movida pela fé, suplica: Maranatá, vem, Senhor Jesus. A igreja crê, até porque é fé nas palavras de Jesus, é fé nos ensinamentos salvíficos de Jesus, que no fim dos tempos ele virá e manifestará de forma plena o reino de Deus. Por isso, irmãos e irmãs, nós também, como Igreja do Senhor, como esposa do Cordeiro, clamamos: Maranatá, vem, Senhor Jesus. Enquanto nós esperamos o dia glorioso do Senhor, nós também somos chamados à vigilância. Jesus, no Evangelho, ele nos ensina como é importante vigiar. A vigilância cristã, que também é feita de testemunho. Vigiamos, esperamos a vinda gloriosa do Senhor, testemunhando essa verdade de fé. O Senhor virá. Ao mesmo tempo que a expressão Maranatá, ela é uma expressão de súplica, vem, Senhor Jesus. A expressão Maranatá é também uma expressão afirmativa. O Senhor Jesus vem. Enquanto nós suplicamos, vem, Senhor Jesus, comprometidos com a missão evangelizadora da Igreja, comprometidos com a missão evangelizadora de todo fiel batizado, nós afirmamos, nós somos chamados a testemunhar: o Senhor Jesus vem. Ele está vindo, dia após dia, Ele está vindo. E como nós estamos nos preparando para participar deste festim,
para participar deste banquete nupcial, como nós estamos nos preparando? A Igreja nos ensina que nós devemos nos preparar comprometidos com a sua missão evangelizadora, comprometidos com o testemunho da fé, comprometidos com a vivência da palavra, do ensinamento salvífico de Jesus. Isso é fundamental. Até porque também outras pessoas devem se sentir tocadas pelo Evangelho de Deus, devem também abrir os seus corações pela porta da fé, para que possam estar preparadas para o dia glorioso do Senhor. E daí a ação evangelizadora da Igreja, de modo que possamos de alguma forma contribuir com a ação do Espírito Santo para que mais e mais pessoas estejam vigiando, se preparem para a vinda gloriosa do Senhor, para a participação do reino escatológico, para a participação do reino eterno de Deus. São Bernardo de Claraval, ele, no seu ensinamento a respeito da vinda gloriosa do Senhor, ele também fala da vinda intermediária do Senhor. Cristo vem por meio da celebração do seu mistério pascal. A Igreja, quando celebra a Eucaristia, a Igreja, quando celebra a reconciliação por meio do sacramento da penitência, a Igreja, quando celebra o sacramento do batismo, a Igreja, quando celebra os diversos sacramentos, ela celebra o mistério pascal de Cristo. E ao celebrar o mistério pascal de Cristo, ali acontece a vinda do Senhor. Ele vem a nós. Daqui a pouco nós iremos nos banquetear de Jesus. O seu corpo e o seu sangue nos garantem certamente a vinda do Senhor. Ele vem ou não vem por meio da Eucaristia? Ele vem ou não vem ao nosso encontro? Vem. Nos preparamos para a vinda derradeira. Nos preparamos para o dia glorioso do Senhor, céus novos e terra nova, por meio da celebração do mistério pascal de Cristo, através dos sacramentos, e particularmente damos destaque à Eucaristia, mas também na oração. Quando, com sinceridade de coração, buscamos o Senhor na oração, Ele também vem a nós. A vinda intermediária de Cristo pelo dom da oração. Por isso devemos vigiar. A vigilância cristã, ela também é feita de oração. Orar sem cessar. Orar sem cessar. Peça, meu irmão, peça, minha irmã, ao Senhor Jesus o dom da oração. A graça da fidelidade a Cristo pela oração. Orar sem cessar, com palavras de louvor, com palavras de agradecimento, com palavras também de intercessão, suplicando pelas realidades do mundo, para que sejam alcançadas pela graça, pela misericórdia do Senhor. Oração, sem cessar. Atitude que deve permear o nosso dia a dia, como discípulos e discípulas de Jesus, que vigiam, que vigiam, que vigiam. O testemunho da fé também deve ser vivido através do serviço de amor aos irmãos mais necessitados, os empobrecidos, os enfermos, aqueles que de alguma forma nos convidam a exercer a caridade do bom samaritano.
prestar auxílio, serviço de caridade àqueles que necessitam. Como nós ouvimos no Evangelho, Ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa, e passará, e passando, os servirá. Jesus, nosso Senhor e Salvador, continuamente nos serve. O serviço da redenção, o serviço da salvação, continuamente nos serve. E esse serviço de salvação se manifestará plenamente por ocasião da sua vinda gloriosa no fim dos tempos. E por isso, quem crê nele como Senhor e Salvador, quem pela fé se coloca em seu discipulado, deve também testemunhar a fé por meio do serviço da caridade. Nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho da carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, a impressionante fé, o impressionante testemunho de fé do apóstolo dos gentios, falando do mistério da salvação da humanidade, falando da redenção que Cristo conquistou para nós, falando da obra da justificação operada por Jesus, por meio de sua morte de cruz e gloriosa ressurreição. Paulo testemunha de forma impressionante. Por um só homem, pela falta de um só homem, ele se refere a Adão, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, atenção, muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Olha que coisa impressionante. O que Paulo afirma: onde se multiplicou o pecado, onde se multiplicou a desgraça da desobediência à vontade de Deus, aí superabundou a graça. Eu sinceramente lamento quando, infelizmente, nós nos deixamos levar por uma visão negativa, uma péssima visão, achando que de fato pelo mundo afora superabunda o mistério do pecado. E assim, por essa visão negativa, nós diminuímos a obra redentora de Cristo. Não damos à obra redentora de Cristo o verdadeiro destaque, o verdadeiro valor. Sem dúvida alguma, por ocasião da vinda gloriosa de Jesus, se nós estivermos comprometidos com o pecado, com o reino da imoralidade, da injustiça, da mentira, da falsidade, sem dúvida alguma, corremos o risco de ficar fora do banquete nupcial do Cordeiro. Corremos o risco de perder a salvação eterna. Mas eu não posso vigiar, eu não posso, com toda a igreja, suplicar: vinde, Senhor Jesus, achando que a obra redentora de Cristo não é nada, é coisa pequena, achando que no mundo, pelo mundo afora, superabunda o pecado e não a graça de Deus. Por isso, irmãos e irmãs, o apóstolo São Paulo, com um testemunho extraordinário de fé, nos convida a vigiar, nos convida
a esperar o dia glorioso do Senhor, também testemunhando a superabundância da graça e não a superabundância do pecado. Jesus venceu o reino do pecado. Jesus venceu o reino de Satanás. E nós, com Jesus, seremos mais que vencedores. Ou cremos, ou já somos derrotados. Ou cremos, ou já perdemos esse maravilhoso dom que gratuitamente Cristo nos concedeu, que é o dom da salvação. Irmãos e irmãs, vigilantes, peçamos ao Senhor que renove no nosso coração a alegria da sua vinda gloriosa, que possamos apressar o dia do Senhor por uma vida comprometida com o seu reino, por uma vida de oração, de vida sacramental, em comunhão com a igreja, compromisso com a ação evangelizadora da igreja, que possamos apressar o dia do Senhor, certos que com a sua vinda Ele estabelecerá céus novos e uma terra nova. Não será o reino do pecado a última palavra, o último destino da humanidade, mas será o reino de Deus, onde superabunda a graça, onde superabunda a misericórdia e a salvação de Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.